Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Think Finance. E meu nome é Marcos Trigueiro, sou planejador financeiro há mais de 4 anos. Além de planejador financeiro, eu também sou sócio da Think Finance. E aqui na Think Finance, a gente tem o propósito de formar novos planejadores financeiros de elite, para que juntos a gente possa transformar o Brasil através da educação financeira. E hoje a gente vai falar sobre como você pode iniciar um novo negócio como planejador financeiro. Então, se você está cansado de um salário limitado, se você está cansado de uma rotina monótona, de se levantar da cama sem nenhum propósito, sem transformar a vida de ninguém, fazendo um trabalho chato, esse vídeo é para você. Então, antes da gente falar sobre como você pode iniciar um novo negócio como planejador financeiro, eu gostaria que você deixasse o like, deixasse o joinha aqui abaixo, compartilhasse esse vídeo com aquele amigo ou aquela amiga que também tem interesse sobre o mercado financeiro, mas está em casa jogando ou apostando e não sabe como iniciar uma carreira no mercado financeiro. Compartilhe, ajuda aquele amigo. Esse vídeo ele serve, além de servir para você, serve para outras pessoas também. E quanto mais pessoas se tornarem planejador financeiro, melhor, porque a gente transforma a vida de cada vez mais brasileiros. Tem mercado para todo mundo, tá? Vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre como iniciar um novo negócio como planejador financeiro. E para iniciar um novo negócio como planejador financeiro, a gente precisa entender as formas de atuação, como é que o planejador financeiro atua, as formas de iniciar nessa carreira de planejador financeiro. A gente vai entender quanto ganha um planejador financeiro e se tem espaço no mercado de fato para todo mundo. E o último ponto que a gente vai falar é o que é essencial para se tornar um planejador financeiro, beleza? Antes disso, no último vídeo, que foi o primeiro vídeo dessa trilha em que a gente está conversando sobre a profissão de planejador financeiro, eu pincelei sobre o cenário atual, sobre a precariedade do cenário, e a gente enxergou as oportunidades em meio a esse cenário caótico, que é o Brasil em relação à educação financeira, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar como você pode iniciar um novo negócio como planejador financeiro. Então, para iniciar, você precisa entender as formas que um planejador financeiro atua. Aqui na Think Finance, a gente denominou as formas de atuação em duas. A forma de atuação full-time e a forma de atuação part-time. Na forma de atuação full-time, a gente chama de uma forma de atuação integral, em que você vai se dedicar exclusivamente à profissão de planejador ou de planejadora financeira, tá? Ou financeira. Por que você vai se dedicar de forma integral? Esse regime, essa forma de atuar full-time, é para o tipo de pessoa em que não trabalha, é para o tipo de pessoa que está em casa, não sabe como iniciar uma carreira no mercado financeiro. E é aquele tipo de pessoa que tem tempo para se dedicar exclusivamente à profissão. Então, se você está numa faculdade e consegue se dedicar exclusivamente à profissão, se você está em casa, ocioso, consegue se dedicar exclusivamente à profissão, se você está fazendo renda de outras formas, com apostas esportivas ou trader, você consegue se dedicar exclusivamente à profissão. E a segunda forma de atuar como planejador financeiro é a part-time, que a gente denominou. Essa forma part-time é uma forma de atuar como planejador de forma parcial. Ou seja, o full-time você vai se dedicar exclusivamente de forma integral, o part-time você vai se dedicar de forma parcial. Essa forma part-time, essa forma parcial, ela é a forma indicada, sugerida, para quem já tem outro tipo de profissão, para quem já tem outros tipos de afazeres e que não consegue se dedicar exclusivamente à profissão de planejador financeiro. Marcos, quando você iniciou nessa carreira de planejador financeiro, você era full-time ou part-time? Bom, eu era estudante
de economia estava no meio da pandemia. Então eu me dediquei de forma integral. Eu iniciei como full-time na profissão de planejador financeiro. Mas meus sócios já tinham outros empregos, eles iniciaram de forma parcial, de forma part-time. Então, se você tem outro emprego, se você tem outros compromissos, se grande parte do seu horário, do seu dia, ele já está comprometido, você pode pegar uma pequena parte e se dedicar a essa profissão e seguir no modelo part-time. Bom, no modelo full-time, você vai ter a profissão de planejador financeiro como renda principal. Ou seja, tudo que você se dedicar, quanto você se dedicar na profissão, vai ser o que você vai ter de renda. Até porque você não tem nenhuma outra fonte de renda. E você vai iniciar de forma part-time, de forma parcial, como uma renda extra, para alcançar um objetivo, para poupar e investir, para ajudar outras pessoas. Cada um tem o seu motivo de iniciar na profissão de planejador financeiro. No meu caso, foi para transformar a vida de pessoas e para ganhar bem. Sair daquela rotina tradicional de estágio, sair daquela rotina tradicional de empresa júnior, em que vocês já estão cansados de saber que eu vivi. E se você não sabe, pois é, eu estava na faculdade e o caminho tradicional para um estudante de economia é seguir empresa júnior ou você ir para um estágio na área. Então eu quis sair desse tradicional, porque eu pensava que se eu fizesse o que todo mundo fazia, eu iria ter o que todo mundo tem. Então eu tive que buscar uma nova profissão. Foi quando eu encontrei a profissão de planejador financeiro. Então se você já tem uma profissão principal, você já trabalha de forma CLT, já tem o seu horário de trabalho das 8 às 18, é possível no horário da noite, por exemplo, das 19 às 21, você atuar como planejador 2 horinhas por dia? É possível. É possível você fazer isso e transformar a vida de muita gente através da educação financeira. Então você vai ter o seu trabalho principal e vai começar como planejador buscando uma renda extra. Até o momento, e aí de fato você vai conseguir conciliar as duas profissões, e essa é uma palavra-chave para a profissão de planejador na forma de atuação part-time, tá? Essa palavra conciliar, porque você vai conseguir conciliar a sua rotina de planejador com todos os seus afazeres no seu dia. Você só vai atuar como planejador no horário em que você definir para trabalhar como tal. Então você tem esse poder de conciliação. Já se você atuar de forma full-time, a palavra-chave é autonomia. Você não vai ter outra profissão para poder conciliar. Então você vai ter toda a autonomia para montar a sua grade de horários. Você vai ter toda a autonomia e flexibilidade para definir os horários de reunião. Então você vai ter a autonomia para conciliar a profissão com alguns hobbies, alguns lazeres, que é o meu caso hoje. Hoje eu faço meu futevôleizinho, que é o meu hobby, meu lazer, toda terça e quinta. Então eu consigo conciliar a minha profissão com o meu lazer, com minha saúde. Eu vou para a academia ou procuro ir todo dia da semana, né? Final de semana ninguém é de ferro. Mas tem essas duas formas de atuação. O que é bacana? Uma forma de atuação não exclui a outra, tá? Por quê? Porque você pode fazer uma transição de carreira. Você pode ingressar na profissão de planejador financeiro, iniciar com uma forma de atuação part-time, que é uma forma parcial, como eu já te falei, e chegar um momento em que você vai passar a ter uma renda part-time que vai superar a sua renda da sua outra profissão. E você vai conseguir fazer essa transição de carreira. E o ideal, se você tem uma profissão hoje, é que você não abandone essa profissão e inicie na profissão de planejador financeiro. O ideal é que você faça isso de forma saudável, para que você não tenha nenhum estresse financeiro. Então, se você fizer isso de forma saudável, vai chegar um momento para fazer essa transição em que você vai dizer, ó, adeus, bye bye, tchau, tchau para o seu chefe. E você vai ser o seu próprio chefe. Você vai ser dono do seu próprio negócio. Você vai iniciar o seu negócio de forma integral, de forma full-time, como planejador financeiro. Então, essa transição, ela é possível ser feita. Meus sócios, eles já fizeram essa transição. Já saíram das suas antigas profissões e já atuam como planejador. Ambos os meus dois sócios. Um, que era engenheiro,
agora é planejador financeiro, outro que era advogado, agora é planejador financeiro. E aí, como no último vídeo eu falei e vou repetir nesse agora, a gente já quebra o mito de que para ser planejador financeiro precisa estudar economia, precisa estudar administração ou contábeis, não. Qualquer pessoa pode ser um planejador financeiro. E depois que a gente entende as duas formas de atuação como planejador financeiro, você já começa a entender a possibilidade que você tem de empreender sem abandonar o seu trabalho atual. Como, por exemplo, a profissão de planejador financeiro na modalidade, no formato part-time. Você vai ser um empreendedor, você vai ser dono do seu próprio negócio, só que você vai ter uma dedicação menor que um full-time, até o momento em que você fizer a transição de carreira. Até o momento em que você vai deixar o CLT, dar adeus para o seu chefe e se tornar dono do seu próprio negócio. Vai se tornar um planejador financeiro de elite de forma integral, que é o regime full-time. E depois que a gente entende essas formas que a gente tem de atuar como planejador financeiro, a gente tem as formas de iniciar na carreira de planejador financeiro. E aqui na Sync, a gente identificou duas formas de se iniciar na carreira de planejador financeiro. A forma independente, você pode iniciar de uma forma solitária, de uma forma independente, de uma forma autônoma, ou você pode iniciar se tornando parceiro de alguma empresa de planejamento, de alguma empresa de consultoria financeira. Quais são os prós e os contras de cada uma dessas formas de iniciar a carreira como planejador financeiro? Vamos lá. Se você inicia de forma independente, você não tem metodologia. Você vai ter que estudar o mercado financeiro, vai ter que estudar sobre finanças pessoais, sobre educação financeira por sua conta e risco. Então a sua metodologia é você que vai desenvolver. Você não sabe se vai ser uma metodologia validada, comprovada. Então você vai iniciar sem um método. Você que vai atrás do seu método. Além disso, se você iniciar de forma independente, você vai iniciar sem ferramentas. Você vai ter que desenvolver suas próprias ferramentas ou contratar as ferramentas necessárias. Quais são essas ferramentas que o planejador financeiro precisa? Bom, ele precisa de uma planilha para controle financeiro dos clientes, ele precisa de uma planilha para gestão de toda a sua carteira de clientes, ele precisa de uma ferramenta para analisar a vida financeira do cliente, ele precisa de uma ferramenta para montar um planejamento financeiro decente. Então ele precisa de todas essas ferramentas e até outras que eu não citei para entregar um serviço de qualidade. E além disso, se você iniciar de forma independente, você não vai ter um suporte tecnológico. E a gente sabe que tecnologia hoje otimiza tempo. Tecnologia hoje fornece informação, então você vai ter uma visão analítica do seu negócio como planejador financeiro muito maior se você tiver um suporte tecnológico, tá? Então, vamos lá. Qual é o lado ruim de você iniciar na carreira de planejador financeiro de forma independente? Você não vai ter metodologia, então você não vai ter formas de reter o seu cliente, formas de aumentar sua conversão, formas de agregar valor ao seu trabalho. Você não vai ter ferramentas, você não vai conseguir entregar um melhor planejamento, você não vai conseguir analisar de forma eficiente o orçamento do seu cliente, você não vai conseguir coletar as informações necessárias e essenciais para montar um planejamento financeiro personalizado. E você também não vai ter um suporte tecnológico para otimizar teu tempo e fornecer todos os insights e fornecer todas as informações necessárias para tomar as melhores decisões. Até porque, como planejador financeiro, você vai ser dono do seu próprio negócio. Você vai iniciar um negócio próprio, você vai ser um empreendedor. Então você precisa ter uma visão analítica do seu negócio que um suporte tecnológico ele te proporciona. Esses são os contras. Quais são os prós de você iniciar de forma independente? Bom, os prós é que tudo aquilo que você vai vender de planejamento, tudo aquilo que você vai produzir de acompanhamento ou vender de produto, conforme a necessidade do seu cliente, vai ser 100% seu.
Então, tudo aquilo que você tiver de remuneração, de forma integral, vai ser sua. Então, esse é o lado bom. Você ganha 100% do que você trabalha. Que é o mínimo, né? Você ganhar 100% do que você trabalha. Parece brincadeira, mas isso é algo que não acontece se a gente for olhar para outra forma de iniciar na profissão de planejador financeiro, que é a forma que eu te falei, que é se tornar um parceiro de uma empresa de consultoria ou parceiro de uma empresa de planejamento financeiro. Bom, quais são os prós de você iniciar na profissão de planejador financeiro vinculado a uma instituição, vinculado a uma empresa? Bom, você vai ter a metodologia dessa empresa, e isso é um lado bom, por quê? Porque você já vai ser treinado para aumentar sua taxa de conversão, você já vai ser treinado para entregar, agregar valor ao seu trabalho, para passar a melhor mensagem possível para o seu cliente. Você vai ter todas as ferramentas que a empresa vai te proporcionar, as ferramentas para analisar o orçamento do seu cliente em tempo real, as ferramentas para montar o melhor planejamento financeiro possível para o seu cliente e as ferramentas para coletar as informações essenciais para montar esse planejamento. E, além disso, você se vincular a uma empresa, se vincular a uma instituição, você vai ter todo o suporte tecnológico, todo o sistema necessário para otimizar seu tempo e ter todas as informações para extrair todos os insights necessários para você tomar decisões inteligentes em relação ao seu negócio. Então, todos esses prós é algo que, se você começar de forma independente, você não vai ter. Agora, qual é o contra? A remuneração. Como eu falei que parecia brincadeira, né? A remuneração é da seguinte forma: se você vender um planejamento financeiro, o trabalho de montagem do planejamento é 100% seu, mas a remuneração não é 100%. Do planejamento financeiro, você só recebe no máximo 40% daquele valor que você vendeu para o seu cliente. Coisa que você vai ter 100% do trabalho. Se você vender um acompanhamento financeiro, que são reuniões periódicas com o seu cliente, você só vai ganhar no máximo 30% daquele acompanhamento financeiro. Então, se você vende um acompanhamento de R$ 100, você ganha no máximo 30. Coisa que durante esse acompanhamento, 100% do trabalho vai ser seu. Sua marca que vai estar sendo vista pelo seu cliente. Seu nome que vai estar em xeque com o seu cliente. E isso nem é o pior. Dos produtos que você vai sugerir conforme a necessidade do cliente, produtos como previdência, carteira de investimentos, plano de saúde, seguros, financiamentos, consórcio, enfim. Você só ganha no máximo 10 a 15%, no máximo 15% desses produtos. Então, uma média, se a gente fizer, 30% é o que vai para o bolso do planejador financeiro. De tudo que ele produz, em média, vai para o bolso dele. Isso se ele se vincular a uma instituição financeira. Parece brincadeira, né? É, de fato é. E foi como eu iniciei minha jornada como planejador financeiro, vinculado a uma instituição financeira. Porém, eu tive todo o conhecimento necessário para entregar um serviço de qualidade. Só que chegou um momento em que todo o trabalho estava sendo meu. E eu não estava tendo a remuneração devida, porque eu estava ganhando 30% em média do que deveria ser 100%. E foi quando a gente pegou o melhor dos dois mundos. O que é o melhor dos dois mundos? Você ter metodologia, você ter ferramentas e você ter um suporte tecnológico e ganhar 100% do que você deveria. E uniu tudo isso aqui na Sync. Então, através da Sync, o planejador financeiro, ele inicia em um formato ideal. Então, se eu fosse iniciar a minha jornada como planejador financeiro hoje, conhecesse a Sync, eu iria ter muito mais, iria acelerar meus resultados, iria ganhar de fato o que deveria. Então, hoje, essa é a forma que a gente tem, as duas formas que a gente tem de iniciar no mercado financeiro, se não for com a Sync. Mas eu vou falar da Sync em outro vídeo.
Vou falar da nossa metodologia em outro vídeo, tá? Então você tem essas duas formas hoje. Independente, você abre mão de metodologia, de ferramentas e de um suporte tecnológico, mas ganha 100% do que deveria ser seu. E parceiro, vinculado a uma empresa, a uma instituição. E aí você vai ter metodologia, vai ter suporte tecnológico e vai ter ferramentas, mas abre mão de 100% do que deveria ser seu. Então, você vai ter que abrir mão de alguma coisa se você não iniciar através da Sync. E aí a gente entende as formas que a gente tem de iniciar na carreira de planejador financeiro. E agora a gente consegue ter um parâmetro para entender quanto ganha um planejador financeiro. Bom, eu não vou me aprofundar nesses valores, eu vou trazer valores médios. E aí eu vou trazer valores médios por quê? Porque um planejador financeiro ele vai ganhar por produtividade. Se ele se dedicar 100%, ele pode trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, quanto mais ele se dedicar, mais ele tende a ganhar. Se ele se dedicar de forma parcial, menos ele tende a ganhar. Por isso que vai chegar um momento em que é ideal fazer a transição de carreira. Porque o planejador financeiro part-time, ele tem provavelmente um limite, e é normal, é natural, porque as horas que ele vai se dedicar é menos tempo, de modo geral, até o momento em que ele faz a transição para full-time e abandona o seu CLT. Mas eu conheço planejadores financeiros que estão satisfeitos com a renda que eles tiram no part-time. Mas vamos lá, para a média de valores, tá? Vou dividir em média de valores full-time e part-time. E vou dividir também por nível de experiência. Vou dividir em planejador financeiro iniciante, planejador financeiro intermediário e planejador financeiro de elite. O intermediário é aquele planejador que já tem um certo nível de experiência, mas não é um planejador financeiro de elite, que é aquele planejador financeiro casca grossa, tá? Vamos começar com part-time. Um planejador financeiro part-time que dedica parte do seu tempo para atender os seus clientes, para proporcionar educação financeira para as pessoas. Se ele for um iniciante, ele pode ganhar de renda extra de R$ 1.000 a R$ 2.000. Se for um planejador financeiro com um certo nível de experiência, de R$ 2.000 a R$ 5.000. E se for um planejador financeiro elite, um planejador financeiro casca grossa, ele pode ganhar de R$ 5 a R$ 8.000 part-time. E aí ele faz a transição de carreira e se torna um planejador financeiro full-time. Um planejador financeiro full-time iniciante, ele ganha de R$ 2 a R$ 5.000. Um planejador financeiro full-time intermediário, que já tem um certo nível de experiência, ele ganha em média 5 a 10 mil reais. E um planejador financeiro de elite, ele ganha em média aí 15 mil reais. E dependendo, ele pode chegar a 20, 30, 40 mil por mês. Teve meses que eu já faturei 45 mil reais. Porém, na época, eu não ganhava 100%. Se eu tivesse ganhado, eu teria rentabilizado no mês, né, tido de faturamento, 45 mil reais. Na época eu tinha ganhado 35% disso, porque eu tinha batido o teto mínimo, aí o meu valor de percentual aumentou para 35%. Só para vocês terem noção o quanto de dinheiro eu perdi. Mas, águas passadas, vamos falar agora sobre essa diferença, né? Óbvio, isso aqui são médias de valores. Cada planejador financeiro ele vai ter um nicho específico. Cada planejador financeiro ele vai ter sua forma de atender. Cada planejador financeiro vai ter uma renda diferente. Por quê? Porque cada planejador vai cobrar de uma forma diferente. Óbvio que aqui na Sync a gente trabalha um método, trabalha uma forma ideal de cobrança, trabalha para agregar valor no trabalho e valorizar a hora desse profissional planejador financeiro. Mas, de modo geral, essas são médias de valores que a gente tem de acordo com os nossos planejadores e seu tempo de experiência na profissão, tá? E a pergunta que fica é: tem espaço no mercado para novos planejadores? Bom, a gente precisa entender que tem muita gente boa no mercado. A gente tem vários educadores financeiros. Tem o Primo Rico, tem o Bruno Perini, do Você Mais Rico, tem Natália Arcuri, do Me Poupe, tem Gustavo Cerbasi, tem vários planejadores financeiros
vários educadores financeiros bons, muita gente boa no mercado. Só que esses educadores financeiros, e aí eu já te expliquei no último vídeo, se você não viu, volta lá no último vídeo, sobre a diferença de um planejador financeiro para um educador financeiro. Como essas pessoas, elas são influenciadores das finanças, influenciadores digitais sobre finanças, eles são educadores financeiros, eles generalizam tudo aquilo que eles fazem. Por quê? Porque eles têm que passar a importância do tema, eles têm que ressaltar a importância da educação financeira de um formato geral. Por isso que eles fazem sugestões gerais. Por exemplo, vou dar o exemplo do Primo Rico. O Primo Rico, ele fez, o Grupo Primo, ele fez uma parceria com a Arca, com a gestora Grão, e desenvolveram um fundo chamado Arca Grão, que é a metodologia do Tiago Nigro, que é o Primo Rico, junto com a gestora Grão, que é um fundo previdenciário. Eles fizeram esse fundo de um formato em que atenda a maior parte das pessoas. Porém, cada pessoa tem sua particularidade, cada pessoa tem um perfil de risco diferente. Por isso que cada pessoa tem que ter um fundo previdenciário alinhado com o seu perfil, alinhado com o seu perfil de risco, alinhado com seus objetivos. Não pode ser um fundo geral, por exemplo. Óbvio que as pessoas que vão fazer esse fundo vão ter um bom retorno? Tende a ter um bom retorno. Não tem como a gente prever o futuro, mas tende a ter, porque já é uma gestora consolidada com uma metodologia validada. Mas é um formato, é uma indicação geral. E não só ele, Bruno Perini faz indicações gerais, Natália Arcuri também faz indicações gerais. Para a gente ter uma indicação personalizada, aí tem que ser através de um planejador financeiro. Se você tem interesse em ser um planejador financeiro, sim, tem mercado para você. O mais importante aqui, o que eu quero frisar é que cada pessoa tem a sua particularidade. E para trabalhar as particularidades de cada pessoa, não vai ser num aspecto geral, vai ser num aspecto individual, num aspecto personalizado. Por isso que cada pessoa tem que ter o seu direcionamento profissional. Por isso que precisamos de mais planejadores financeiros no mercado para dar direcionamentos personalizados para essas pessoas. Então existe sim, a gente tem um oceano azul. A gente precisa de novos planejadores, por isso que o meu propósito e o dos meus sócios ao criar a Sync é formar novos planejadores financeiros de elite. Por quê? Porque a gente tem muitas pessoas interessadas em ter essa educação financeira. Os clientes que eu atendo, eles vão indicando os novos clientes, que vão indicando os novos clientes, então termina aqui. Eu não tenho mais espaço na minha agenda para atender novas pessoas. Por isso que o meu propósito agora é formar planejadores financeiros com a minha metodologia para atender essas pessoas. Então, se eu formar planejadores financeiros com o meu método, eu vou ter confiança em repassar essas indicações, porque o meu nome está em jogo. Então, por isso que o meu propósito é formar novos planejadores financeiros. Tem mercado para todo mundo. Tem muita gente, principalmente depois da pandemia, interessada em se educar, em se organizar financeiramente. E óbvio, recomendações gerais, elas servem, mas elas não vão ter a particularidade que cada pessoa precisa. Cada pessoa tem que ter um auxílio particular, um auxílio personalizado, um auxílio individual, certo? E aí a gente entendeu que tem espaço sim no mercado, caso você queira se tornar um planejador financeiro. E aí o que é que falta? A gente entender o que é essencial para se tornar um planejador financeiro. Bom, o que é essencial para se tornar um planejador financeiro, mais importante de tudo, sem dúvida nenhuma, vontade. Se você não tiver vontade de ajudar as pessoas, você não vai se tornar um planejador financeiro bom. Você vai ser um planejador financeiro medíocre e vai ter um limite de orçamento, vai ter um limite de renda. Por quê? O propósito da profissão de planejador financeiro é ajudar as pessoas, é transformar a vida, é transformar sonhos em realidade. Eu mesmo gosto de dar o exemplo de uma cliente minha, em que eu planejei o casamento desse casal de clientes. No casamento, essa cliente minha, que era noiva, chegou para mim e falou: Marcos, se não fosse você, esse casamento não teria acontecido. Isso para mim foi tão gratificante
que eu tive a certeza naquele momento de que essa é a profissão que eu queria para o resto da minha vida. Transformar a vida das pessoas, realizar sonhos. Outro cliente meu tinha um sonho de adquirir o seu primeiro carro. Quando ele mandou a foto do carro dele e mandou um obrigado, Marcos, sem você isso não teria acontecido, eu tive certeza absoluta de que aquele momento, aquela sensação de gratificação não tem preço. Então, o primeiro ponto para se tornar um planejador financeiro é a vontade de ajudar as pessoas, vontade de ajudar o próximo, vontade de transformar vidas. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ajudar meus amigos. E eu peguei essa vontade que eu tinha de ajudar outras pessoas e trabalhei a minha vontade de trabalhar. E juntei, uni, conciliei com a minha vontade de trabalhar no mercado financeiro. Eu sempre gostei de economia, sempre gostei de finanças, sempre gostei muito de matemática, sempre tive afinidade com matemática. Então eu uni essa minha vontade de ajudar, de transformar com a minha aptidão, minha proficiência com finanças pessoais e ingressei nessa profissão. Segundo ponto que é necessário para você iniciar, para você se tornar um planejador financeiro, é essencial você querer crescer na carreira. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o que todo mundo tem. Se você não sair do tradicional, você vai ser uma pessoa comum, você vai ser uma pessoa medíocre. E a profissão de planejador financeiro não tem um limite de renda, não tem um limite de receita, não tem um teto. Então você tem que querer crescer, você tem que ser ambicioso. E ambição é algo bom, tá? Você tem que ser ambicioso. Você tem que ter uma ambição positiva, você tem que querer ajudar cada vez mais pessoas. Porque quanto mais você ajuda, quanto mais você faz um bom trabalho, mais você ganha. E nada melhor do que você ganhar dinheiro ajudando outras pessoas, transformando vidas. Então você tem que querer crescer na carreira. Você tem que querer buscar ajudar mais famílias, impactar e transformar mais realidade. E o terceiro ponto, que é essencial para você se tornar um planejador financeiro, é você estudar sobre o tema. Então você precisa ter vontade de ajudar as pessoas, ter e querer crescer na sua carreira e estudar sobre o tema. Se você quer iniciar um novo negócio, se você quer iniciar um novo lazer, iniciar um novo hobby, tudo que você for fazer, você precisa estudar. A profissão de planejador financeiro não é diferente. Você vai ter que começar a estudar sobre finanças pessoais, sobre educação financeira, você vai ter que começar a estudar sobre mercado financeiro, sobre planejamento financeiro. Vai, não tem para onde correr. Se você não estudar, se você não conseguir entender os termos técnicos para transformar essa linguagem técnica numa linguagem simples e de fácil entendimento para o seu cliente, você não vai ser um planejador financeiro de elite. Você vai ser um planejador financeiro medíocre. Então, estudar é fundamental. Então, esses são os três aspectos essenciais caso você queira se tornar um planejador financeiro. E a gente vai entrar em outros aspectos em outros vídeos futuros que eu vou trazer ao longo dessa trilha. Então, vamos lá. Nesse vídeo, a gente viu as formas de atuar como planejador financeiro. A gente viu a forma full-time, que é uma forma que você vai ter vai se dedicar exclusivamente, vai ter uma forma de atuação integral. A gente viu que tem a outra forma de atuação, que é a forma part-time, em que você vai se dedicar de forma parcial até o momento em que você tende a transitar de carreira, se você quiser, se não quiser, tudo bem. A gente viu as formas de iniciar na carreira de planejador financeiro, que existe a forma independente, você não tem metodologia, você não tem ferramentas, você não tem suporte tecnológico, mas ganha 100%. E tem a forma vinculada, que é a forma de se tornar parceiro de uma instituição, parceiro de uma empresa. Você vai ter metodologia, vai ter ferramentas e vai ter um suporte, mas não vai ganhar 100% do que deveria ser seu. A gente viu também uma média de quanto ganha um planejador financeiro part-time por nível de experiência e uma média de quanto ganha um planejador financeiro full-time por nível de experiência. A gente viu o espaço que existe no mercado para se tornar um planejador financeiro, que existe muita gente boa no mercado, mas essa galera dá sugestões gerais do que se deve ser feito e que cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem que ter um direcionamento individual, particular, personalizado. E a gente viu também o que é essencial para se tornar um planejador financeiro. A gente viu que é essencial você ter
vontade de ajudar as pessoas, vontade de querer crescer na sua profissão e que você precisa estudar sobre o tema, porque se você não estudar, você não vai ser um planejador financeiro de elite, você vai ser um planejador financeiro medíocre. Então, a gente falou sobre como começar um novo negócio como planejador financeiro. Para você que assistiu esse vídeo até o final, eu gostaria de deixar meu muito obrigado e gostaria de pedir novamente para você curtir esse vídeo, para você compartilhar com outras pessoas, com aquele amigo, com aquela amiga que está em casa, mas que tem uma certa aptidão para o mercado financeiro. E gostaria de pedir, por último e não menos importante, que você se inscreva no nosso canal, que a partir de agora a gente vai, esse é o segundo vídeo, né, de outros vídeos que virão dessa trilha que a gente fala sobre a profissão de planejador financeiro. E se você se inscrever no canal e ativar o sininho, você vai ser notificado de cada novo vídeo que surgir, caso você tenha interesse de se tornar um planejador financeiro. Para finalizar, convido você a dar uma olhada no nosso blog, no nosso site, thinkfinance.com, e lá a gente faz posts dando dicas sobre diferentes temas, dando dicas sobre como iniciar na carreira e dando dicas para otimizar e acelerar os resultados de novos planejadores financeiros que iniciam nessa profissão. Então, te espero no próximo vídeo. Até a próxima.